Palmeiras, todo mundo já sabe, né? A gente quer muito falar da bola, mas o foco, né? Todas as atenções estão voltadas para o Felipe Melo, que no momento fala mais do que joga. Então a gente conta aí um pouquinho da trajetória do Pitbull na academia. 17 de janeiro, Felipe Melo começava sua trajetória no Palmeiras. Logo na entrevista de apresentação, o volante já deixou claro que o estilo falastrão e polêmico seguiria com ele nesta volta ao Brasil. Se tiver que dar porrada, eu vou dar porrada. Tá? Se tiver que jogar no Uruguai e dar tapa na cara de Uruguai, eu vou dar tapa na cara de Uruguai, porque isso faz parte da minha forma de jogar. Declaração que só serviu para esquentar ainda mais o clima para o confronto com o Peñarol. No duelo no Uruguai, vitória palmeirense por 3-2 e derrota do Fair Play. Eles vão pra cima do Felipe Melo. Vão pra cima do Felipe. Felipe Melo sai de campo. Zé Rocoberto tentando proteger. Roger Guedes por ali. Encurralaram Felipe Melo. A briga custou uma punição de 6 jogos para Felipe Melo, que depois foi reduzida pela metade. Essa seria apenas a primeira confusão dele no Verdão. Será que ficou arrependimento por causa da briga? A foto na sala de casa diz que não. A situação do volante, com longa passagem pelo futebol europeu, pioraria no Palmeiras com a chegada do técnico Cuca. Com o campeão brasileiro de 2016 no comando, Felipe foi perdendo espaço no time, até amargar a reserva. Natural que esse tipo de jogador, com a personalidade que tem o Felipe Melo, que é grande e forte, eles não se contentem com uma ou outra situação de não estar jogando. A gente entende que por tudo que o Felipe significou e significa para o futebol, não tenha o contentamento e nem pode ser diferente. E em pouco tempo, a relação entre os dois tumultuou o ambiente no Palmeiras. Felipe Melo desrespeitou o Cuca no vestiário do Mineirão após o adeus à Copa do Brasil. Em seguida, o famoso e polêmico áudio. Não, aqui não tem jeito, aqui já era. Aqui eu não com esse cara eu não trabalho. Entendeu? Esse cara é covarde, mau caráter, enfim. Mentiroso, falou uma coisa, até fica ligando pra imprensa falando um monte de coisa. Porque por enquanto eu tô falando, quando eu falar, eu vou rasgar ele no meio. Mas enfim, e agora vamos ver. Confesso que tem vários clubes interessados, vários. Corinthians, Inter, São Paulo, Grêmio, Atlético Mineiro, Flamengo, todo mundo está interessado. Agora, o negócio foi ontem, né? Então, as pessoas, eu creio que vai começar a chegar agora, vão começar a clarear as coisas. O presidente lá quer conversar comigo, do Palmeiras. Vamos ver se a gente faz alguma coisa e tal, só que com esse cara eu não fico. Tem que fazer nada não, porque a torcida veio contra, então eles estão doidinhos, né? Mas vamos ver. O Flamengo parece que estão conversando aí. Se o Flamengo realmente quiser, esse é o momento. Após mais de um mês afastado, nenhuma proposta apareceu. E Felipe Melo está reintegrado. Felipe, você disse que pediu perdão, né, pro técnico Cuca. E nessa conversa que vocês tiveram... Não, não falei que eu pedi perdão pro Cuca, não. Tá. Pediu ou não? Eu falei que eu pedi perdão, não para o Cuca. Na realidade, não é só o Cuca e o Felipe Melo, é o Palmeiras envolvido nisso aqui. O Palmeiras é maior do que tudo, né? O Palmeiras está envolvido em toda essa situação. O jogador também falou sobre os resultados do time em campo enquanto ele esteve de fora. Um cara que tumultuava o elenco, você tirou, digamos, a laranja podre, a tendência é voar, né? A tendência é ganhar aquilo que... os jogos que tem pela frente, passar nas competições, né? Infelizmente, não foi isso que aconteceu. Então, o problema não é o Felipe. Haja visto que eu vi vários jogadores nos últimos tempos dando entrevista e falando da minha pessoa, falando de como é bom conviver comigo. Então, se você pegar o histórico do Felipe, você não vai ver nenhum tipo de problema, nem tão pouco com treinador, diretoria, e nem tão pouco com meus companheiros. E aos 34 anos, mudar de estilo não parece ser uma possibilidade. Mudar o jeito é quando a coisa tá dando errada, né? Eu não tive problema com ninguém aqui, né? Trato todo mundo da melhor maneira possível, desde do presidente até o funcionário que cuida da grama. Todo mundo eu trato bem, com muita humildade. Por isso que eu sou querido aqui dentro. Resta um pouco mais de 3 meses para o fim da temporada, mas com Felipe Melo reintegrado, uma coisa é certa. O noticiário palmeirense até dezembro não será uma calmaria. É impossível, né? Você ter calmaria com o Felipe Melo, né? Infelizmente ele se tornou, né?
por responsabilidade dele mesmo, nesse personagem. Tem que tomar cuidado agora para não virar um folclore, hein? E a gente esquecer que é bom jogador o Felipe Melo. André Cavalcante com o Eduardo Savoy, os dois acompanharam o dia do Palmeiras e ampliam aí as informações desse dia do Felipe Melo na academia. Academia de Futebol da Barra Funda, preparação palmeirense para o jogo de sábado contra o Atlético Mineiro no Independência. E a imagem mais importante do dia não foi um golaço no treino, não foi o retorno de algum jogador voltando de lesão, foi a imagem do Felipe Melo parando ali para cumprimentar o técnico Cuca, uma conversa rápida entre os dois. José Eduardo Savoy, que interpretação que você faz desse momento? Existe uma boa vontade geral para limpar o terreno, para mostrar para todo mundo, mídia, torcedor, enfim, para todo mundo, que as partes estão querendo entrar numa boa. No treino de hoje, especificamente, e essa é uma informação que eu recebi na sua frente, o Felipe Melo fez questão, ele poderia ter pedido desculpas no vestiário para o Cuca, mas ele deixou para fazer esse pedido de desculpas pessoalmente na frente de todo mundo, para que todo mundo gravasse. Então foi um teatrinho, mas o Felipe Melo quis deixar claro que ele, Felipe Melo, de novo foi infeliz na entrevista coletiva, quando ele negou o pedido de desculpas ao Cuca, né, e que depois confirmou nas redes sociais. Então foi justamente isso. Felipe Melo foi até o Cuca, agora cedo, justamente para dizer a ele que está fazendo pedido de desculpas, que errou na coletiva de novo, e me parece que aparentemente o Cuca aceitou, porque cada um foi para o seu lado, o Cuca foi treinar o time, o Felipe Melo foi fazer a caixa de areia. Agora vamos ver se o Felipe Melo de fato vai mudar, né? Se bem que na coletiva ele disse que não vai mudar aos 34 anos. Ele tem que mudar. Se quiser alguma chance com o Cuca, ele tem que provar que se emendou. Eu ia te perguntar justamente a respeito disso. Quais os próximos passos desse processo que deve ser longo de reintegração do Felipe Melo na prática, nos treinamentos? Porque, por exemplo, para essa semana, para o jogo contra o Galo, ele está fora, está fazendo esse processo de aprimoramento da parte física. Ficou de folga semana passada, vem de 3 semanas treinando a parte dos demais atletas, então ele fica de fora, não vai ser relacionado. Na semana seguinte, como que você imagina que ele deve aceitar ou não uma condição de repente ficar fora da lista dos relacionados? Então, são vários porquês. Quanto tempo o Felipe Melo vai suportar treinar à parte, não ser aproveitado pelo Cuca? Quanto tempo ele vai aceitar não ser relacionado para os futuros jogos do Palmeiras? O Cuca vai continuar no Palmeiras? Será que o Cuca não sai antes? Então são uma série de porquês que a gente não tem a resposta, só o tempo vai dizer. Será que o Felipe Melo vai de fato conseguir mudar, conter seu ímpeto, seu gênio, né? Vai se enquadrar? Não dá para você responder isso, porque em se tratando de Felipe Melo, tudo pode acontecer. Agora, acho eu que o Cuca não está a fim de escalar o Felipe Melo, por tudo que o Cuca já disse. E não é nem aquela questão do áudio, falta de respeito. Ele disse na coletiva, quando ele afastou o Felipe Melo, que o Felipe Melo não casa, o estilo do Felipe Melo não casa com o estilo do Cuca jogar, do Palmeiras jogar. Então isso já está determinado, não vai jogar pela cabeça do Cuca. Só se todo mundo machucar, só se o Felipe Melo virar um padre, né? Não reclamar de mais nada, ele vai ter uma chance. Mas, sinceramente, depois de ouvir tudo que eu vi do Cuca, que o Felipe Melo não serve para o esquema dele, não dá para achar que o Cuca, de uma hora para outra, vai mudar de pensamento, vai mudar a sua opinião. Por isso eu acho que vão enrolar, vão empurrar com a barriga e o Felipe Melo vai ficando aí. E para a gente finalizar, com relação ao ambiente, pelo que você notou aqui, pelo menos de forma teatral ou não, isso contribui para um ambiente de mais harmonia? De repente pinta um bom resultado sábado contra o Atlético Mineiro, dá para as coisas irem se encaixando e pelo menos o pessoal trabalhar com mais calma por aqui? Com certeza, com certeza. A coisa já tá ficando melhor. A vitória sobre o São Paulo deu uma acalmada, o campeonato parou, o Cuca está treinando bem, os jogadores estão se aplicando, treinou muito taticamente, né? Posse de bola, marcação ofensiva, marcação defensiva, sabe que vai ter uma blitz do Atlético Mineiro no próximo sábado. Então, nesse aspecto está tudo bem. E eu senti também que o Felipe Melo está de boa vontade. Já é uma grande coisa. Agora, a dúvida é saber se essa boa vontade dele vai ser para sempre ou vai ser temporária. Essa
Esse é o X da questão. Valeu. Obrigado. José Eduardo Savoia e André Cavalcante, da Academia de Futebol da Barra Funda, para os canais Fox Sports. Valeu, André Cavalcante, Eduardo Savoia. Olha, tô cronometrando aqui, hein? Nós falamos quase 9 minutos de Palmeiras até agora e o único tema, o Felipe Melo. Claro, o Savoia agora há pouco, no finalzinho, deu um pouquinho aí da fotografia do Palmeiras para esse próximo jogo, que é só contra o Galo, em Belo Horizonte. E a gente já tá na terça-feira, temos aí 3 dias pro jogo, 4 dias pro jogo. E o Felipe Melo, impressionante, hein? Como conseguiu ganhar o noticiário do Palmeiras sem jogar. Desde o início do ano. Ou alguém me aponta um jogo que ele jogou. Eu pedia 5, agora eu vou pedir um jogo. Felipe Melo, ele apareceu nessa temporada mais pelos episódios fora de campo, porque quando dentro de campo ele é exigido, ele não aparece como jogador, ele aparece dando dura, tentando enquadrar a arbitragem, né? Tentando intimidar o adversário, um carrinho para jogar para a galera. Jogar futebol que é bom, assim, jogar. Tratar da bola com carinho, chamar de você, resolver um jogo, porque um jogador que se intitula como ele, um cara importante, quase craque, ele tem que resolver um jogo. Ou ele não é isso? Pelo patamar financeiro dele para o Palmeiras, de investimento e custo-benefício, ele tem que resolver um jogo. Qual foi o jogo que ele resolveu na temporada? E a volta dele, ele começou bem na primeira resposta, na segunda, na terceira ele já não aguentou, atropelou o Jackson, não deixou o Jackson perguntar, foi mal, aí depois foi pro Twitter tentar se explicar. Remendou. A emenda saiu pior que o soneto, e aí na mesma resposta do Jackson, ele fala que tiraram a laranja podre. O time não decolou, aí atacou de novo o Cuca. E o Cuca hoje abre o treinamento de forma bem malandra, porque não se abre mais treinamento no Palmeiras, né? Dificilmente. Aí ele abre desde o início, só não tem coletiva. Pra filmar o quê? Que ele abraça ali, tô aqui e tal. Aí ele monta um time pra enganar a imprensa. Duvido que esse time que o Savoia e o André puderam ver hoje vai ser o time de domingo, jogo ou sábado? Domingo. É sábado. Sábado, com o Atlético Mineiro. Ele vai mudar o time. Agora, quando o Felipe Melo vai jogar? Ou vai jogar, ou tá treinando e se precisar. Eu acho que nesse momento se coloca muita importância a um jogador que é mediano. Bom, nessa questão do Felipe resolver ou não o jogo, Fábio, pela característica dele, ele nunca resolveu jogo na vida. Ele sempre foi de início um volante, jogou de segundo volante. Ele esteve envolvido em equipes que tinham outros caras que resolviam o jogo. E na função dele no Palmeiras, não sai em defesa do jogador, mas eu entendo que ele chegou para jogar um futebol, claro, ser um referencial de meio de campo, mas não para resolver. E sim naquela função dele defensiva, que em muitos momentos na temporada eu vi ele escalado sobrecarregado pelo esquema do Cuca, por um esquema que em muitos momentos não funcionou, até com o próprio Eduardo também, né? Ele jogando apenas como único homem à frente da zaga, ele já não faz mais isso há um tempo. Ele, na Europa, já tinha jogado mais à frente, como segundo até terceiro homem de meio de campo, porque eu enxergo que ele tem um bom toque de bola. Vejo um jogador já com uma boa cadência técnica para ajudar. Ele é bom jogador, né? A qualidade dele então, com a bola... Então, essa agilidade de Felipe Melo 2005, 2006, até 2010, quando já também carecia um pouco mais de velocidade, mas ainda assim resolvia como primeiro volante, já passou, né? Eu não esperava o Felipe Melo no Palmeiras sendo esse jogador de muitos gols e tal, porque ele não faz isso. Nunca foi a dele, né? Agora, dê uma oportunidade de um time compacto, de um time que sabe marcar, organizar defensivamente, para tê-lo à frente, né? Na segunda parte ali do meio de campo, para receber essa bola com qualidade. E muitos jogos do ano do Palmeiras, eu vi ele tentando dar esse toque, só que o time do Palmeiras desorganizado. Até na própria frente, um time que pouco triangulava, um time muito mais veloz do que inteligente. A característica do elenco do Palmeiras esse ano é diferente daquele elenco de 2016, campeão brasileiro. Por exemplo, agora o Cuca tenta uma variação interessante, com 2 meias e 2 atacantes, né? 2 volantes, 2 meias e 2 atacantes. Só que aí no desenho tático o Guerra tá aberto. O Guerra não pode ser aberto. O Guerra tem que jogar centralizado. Aproxima mais os 2 meias, tanto o Moisés como o Guerra. Faz com que o Palmeiras, ou faça que o Palmeiras ganhe esse meio de campo. Trabalhe mais essa bola, essa saída ali defensiva que, muito está sendo rifado da zaga ali à frente. Então, talvez tenha uma explicação do porquê que alguns atacantes, o próprio Borja, não faça gols.
porque a bola já chega mascada ali à frente. E você tendo o Felipe naquela saída de segundo volante, é um bom jogador. Ele testou o time hoje com o Tietê e com o Daverson, né? Provavelmente deve ser o time com o Bruno Henrique e o William. Porque se o William faz 2 gols num clássico, bom jogador, é o artilheiro da temporada no Palmeiras, não pode ficar fora do time. E ainda mais banco do Daverson, que com todo respeito é um jogador nota 5. O tal do Daverson até agora é um jogador nota 5 no Palmeiras. 5 dos 5 milhões que ele vale. Ou seja, né? Alto lá. Então eu enxergo dessa forma. Não o Felipe com esse chamariz referencial técnico, mas um cara importante taticamente. Eu tô vendo aqui, tem o Dudu também, né? Dudu também pode voltar. Pelo menos foi testado hoje, recuperado, sim. Tá nessa fase de transição. Agora, eu vou nessa linha um pouquinho do Fábio Azevedo. Resolver, Eugênio, nem sempre é aquele cara que vai lá na frente e faz os gols. Muitas vezes um time, pra ter o jogo, pra encaixar o jogo, pode resolver uma situação mais atrás. Equilibrando o sistema defensivo, saída de bola. E nisso o Felipe Melo é muito importante. Quando está jogando bola, quando está com a cabeça voltada só para futebol. E talvez o Palmeiras até esteja sentindo falta de um jogador com esse perfil e essas características, não, Eugênio? Eu tenho uma postura crítica desde o início da chegada do Felipe Melo para o Palmeiras e tendo aqui a concordar muito mais com o Fábio do que com o Facincani, entendendo a leitura do Facincani da situação. Realmente, a característica do Felipe Melo não é um jogador que vai resolver a partida, mas acho que o Felipe Melo é um jogador que já está numa fase da carreira terminal, um jogador que já teve o seu auge, só voltou ao Brasil porque na Europa não encontrou mais espaço para desenvolver esse futebol em alto nível, embora ele diga, saí da Inter, estava no time titular, não era bem assim, jogava mais as partidas da Liga Europa do que do campeonato italiano. Muitas como zagueiro, né? Jogando em outras situações. Né? Ele sentiu que perdeu espaço e aproveitou a chance de vir para o Palmeiras. O problema dele, até em função disso, desse declínio técnico e físico, que não dá para entender, o Facincani. Não funcionou no esquema do Cuca, também não funcionava no esquema do Eduardo Batista. Então tem que botar ele como técnico para ele encaixar onde ele quer jogar, do jeito que ele acha que pode jogar. Passa por aí também. O que aconteceu com o Felipe é que ele deixou o personagem superar o jogador. Ele criou para si um personagem e ele cultiva esse personagem e ele dá força a esse personagem diariamente, que é um cara extra. Ele não é um jogador de futebol. É o Felipe Melo, durão, machão, polêmico, que tem a língua frouxa, Eugênio, que gosta de bater no peito, de botar dedo na cara dos companheiros, dar tapa na cara de uruguaio. Isso não acrescenta nada a ninguém. Não. É aquela história, tenho que manter a minha fama de mal. E deixa pra lá a fama de bom jogador. Não interessa pra ele ser bom jogador mais. O que ele quer é dizer que dá indireta pro Cuca, ou às vezes direta, no áudio vazado. Então, assim, eu acho que isso tudo não acrescenta nada ao Palmeiras. Uma pessoa que chegou ali, que pro grupo, pro clube, quinta-feira, só traz problema. Ele postou um vídeo. Não traz nada de solução. Ele postou um vídeo na conta dele, numa das redes sociais, ele assistindo o jogo do Brasil contra o Equador. O detalhe do vídeo mostra, ele tá na casa dele, mostra um porta-retrato com o cruzado que ele deu no jogador do Peñarol lá em Montevidéu. Tá no porta-retrato na casa do Felipe Melo. Então, cara, cultiva violência, cara. Isso aí é um absurdo. Eu também acho que é um bom jogador, tem um bom passe, um jogador de força. Eu acho um bom jogador ainda, Eugênio. Eu tenho a opinião que ele jogaria no meu time, tá? Jogaria no meu time porque ele tem um bom passe, jogador de força, ele quer experiente. Jogar, tá, isso é uma coisa. A outra coisa é o personagem, que nem o Eugênio falou. Ele cultiva esse personagem de entrevistas catastróficas, não é? Uma pior que a outra, o que ele fala, em qualquer posicionamento, onde tenta se posicionar, aquela força do machão, vou dar soco, vou fazer acontecer. E essa chega a ser bizarro, né? Pra não dizer ridículo, o cara tendo porta-retrato da casa dele, um soco que ele dá no cara, aquele coitado daquele cara, só apanhou no campo de futebol. No foi campo pra bater. De futebol. Foi pra bater, mas entrou e apanhou as duas vezes. Um levou um soco no queixo e o outro levou um empurrão na tela. Mas ele pediu, o Uruguai é aquele... mas ele pediu pra tomar aquele soco. Mas eu conheço outros uruguaios que o Felipe Melo não saia
de lá, entendeu? Quase mais uruguaios como antigamente. Só apanhando, não deu em ninguém, e aí ele deu, e depois correu, enfim. Mas fala. Esse personagem que ele cultiva que não serve pra nada, esse é o mau exemplo. Agora, como jogador, ele jogaria sim e tem espaço pra jogar até mesmo no Palmeiras. Ô, Simão. É que nem eu vi esse ano dele no Palmeiras jogando bem. Sim, discreto, bom passe, saída, melhor que outros jogadores que tiveram desempenho inferior. Felipe Melo, por exemplo, só pra... Vai, dois caras da mesma posição. Entre o Felipe Melo e o Tietchan em 2017. O Tietchan em 2017 não existiu. O Felipe Melo jogou, né? Claro, fez gols e tal. Mas jogou, vi. Boa média de passe, se apresentando à frente. Tietchan é verdade que não vem jogando bem, mas entrou bem contra o São Paulo. Não, sim, contra o São Paulo entrou bem, tanto é que no final ele dá o passe. Dá um passe muito bonito. Eu acho que passa por essa mudança que o Cuca projetou contra o São Paulo, que a gente nunca sabe se ele vai levar adiante, né? Porque esse é o grande mal do Cuca esse ano no Palmeiras. Cada jogo é uma escalação diferente, uma proposta diferente, um time que não se entende. Se ele mantiver a proposta que adotou contra o São Paulo, um time que segura mais a bola, que trabalha mais a bola, espera para abrir tabela, triangulação, valoriza essa posse de bola para criar o espaço no campo adversário, aí eu acho que a tendência do Tietchan é crescer. Se for aquele time, corre, e vai pro... Aí, amigo, sem raciocínio, futebol... Aí não é time, é bagunça. Na década de 90, no Rio de Janeiro, a gente tinha Edmundo, Romário, Renato Gaúcho e Túlio. Caras que promoviam os espetáculos, chamavam para eles o papel de protagonista. E você cobrava e eles davam a resposta em campo. O papel que o Felipe Melo quer fazer de protagonista, chamando a responsabilidade nas entrevistas, né, chamando para ele um holofote que ele não tem. Por isso que eu estou falando, qual o jogo que ele resolveu? Porque ele quer um papel de protagonista, mas ele não é protagonista. Ele é um coadjuvante mas eu não vi esse papel de protagonista. Não. Quando ele vai a público dizer que, na abertura, a primeira entrevista dele, se tiver que dar soco no Uruguai, eu vou dar. Primeiro jogo contra o Uruguai no Brasil, o que ele fez? Ele se impôs o quê? Pelo futebol ou pela força? Para mostrar que ele é o Felipe Melo. Quem manda aqui sou eu. Aquele jogo contra o Penharol no Allianz Parque? Ele jogou bem aquele jogo. Não jogou mal aquele jogo. Ele se impôs pela força ou pelo futebol? Aquele jogo pelo futebol. Pelo futebol. Então tá bom. E o da volta, ele se impôs pelo quê? Também, o segundo tempo dele foi muito bom. Jogou bem lá, não jogou mal o Palmeiras. Não, tempo falou o Palmeiras. Não. O Eduardo Batista. Aliás, a força, que é o maior jogo do Palmeiras na temporada. Tanto é que a força ocorreu porque depois que acabou o jogo, os uruguaios foram pra cima do Palmeiras e, obviamente, tentar pegá-lo. Aqui ele não faz nada, ele é um santo no jogo da ida. Ele não, exatamente isso. Ele foi acusado no jogo de ida de racismo. É claro. De racismo, inclusive. Mas é claro. Contra o jogador do Uruguai. É claro, ele aqui provoca essa provocação somada à entrevista. A provocação foi a provocação dele. O que os caras deram no Palmeiras lá foi pela entrevista dele. Não, do um campo somatório. Aqui, foi um jogo normal. Jogo ríspido, jogo trabalhado. Não dá pra ser Palmeiras e Penharol. O problema ali é assim, eu sou um crítico do Felipe Melo, mas no jogo do Uruguai, ele foi vítima de uma emboscada. Ponto. Aí eu não sabia perder, Armou. Sim. Não, mas já estava programado aquilo. Ganhando ou perdendo, depois do jogo eles iam provocar o Felipe Melo. Pelo que ele falou, a culpa dele. Sim, começou na entrevista dele no início do ano. Mas ele foi vítima de uma emboscada. Tanto que os caras provocam, dão a cara pra tapa, dão um soco e não reagem. Porque eles querem que o Felipe Melo pague e ele, otário, cai nisso, paga e pega a suspensão, fica fora do jogo seguinte da Libertadores. Acho que é um papel de protagonista que ele não precisa ter e não tem capacidade pra ser. Ele não vai ser protagonista. Protagonista do Palmeiras é Dudu, protagonista do Palmeiras é o William, protagonista era pra ser o Borja, que ainda não, mas ano que vem vai ser, é muito bom jogador, tem que dar tempo pra ele. Vamos pro intervalo? Mas antes, só uma curiosidade aqui. Simão, você apitou jogos do Felipe Melo? Apitei. Deu trabalho? Pouco, mas não muito. Quando jogou no Grêmio, né? Jogou no Grêmio. Com o Cuca, inclusive. Com o Cuca. Apitei jogo dele lá, no Flamengo também. Não dava muito trabalho. Na época não dava. Cruzeiro, era bom jogador. Cruzeiro, jogador, um volante de contenção, mais jovem, não é? Agora, o grande problema, na minha opinião, é o personagem que se criou do Felipe Melo e ele alimenta esse personagem, que é um personagem negativo. Eu não lembro agora o ano, se foi 2001 ou 2002, mas eu lembro que eu fui trabalhar no jogo no Orlando Scarpelli, Figueirense e Flamengo, um jogo meio de semana. E o Felipe Melo estava surgindo da base para o time principal. O Flamengo ganhou o jogo 1-0, gol do Felipe Melo.
E o Felipe Melo, aquele dia, jogou demais. Quer dizer, era uma promessa na base do Flamengo, mas que justamente não conseguiu prolongar a história dele no clube por conta de comportamento, né? De perfil, personalidade. O dele é muito complicado. É muito complicado. Agora, bola, Felipe Melo, olha, tem de sobra. Vamos pro intervalo e na sequência vamos falar muito, hein? De outros clubes também, vamos girar e formar.